Olá, minha gente! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um podcast Cultura e Mercado em Foco. Eu sou Marcel Vitorino, sou um homem branco, cis, careca por falta de opção, tenho 2 piercings em cada orelha e hoje estou usando uma camiseta azul clara. Estamos em novembro de 2024. Neste mês, nos dias 18 e 19, acontece no Rio de Janeiro a 19ª reunião do G20. O evento conta com a participação dos 19 países membros do grupo, mais União Africana e União Europeia. O objetivo é debater temas para o fortalecimento da economia internacional e o desenvolvimento socioeconômico global. E daqui a um ano, em novembro de 2025, também no Brasil, acontecerá a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, mais conhecida como COP30. Esse encontro acontecerá em Belém do Pará e, segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas, mais de 40 mil pessoas devem visitar a cidade no período. O Brasil é o atual presidente do G20 e estabeleceu 3 prioridades para o debate: combate à fome, pobreza e desigualdade, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável econômica, social e ambiental e, por último, a reforma da governança internacional. Já a COP30 está sendo vista como uma grande oportunidade para o Brasil reafirmar seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global. Mas o que a cultura tem a ver com tudo isso? Nós sabemos que a cultura tem um potencial transformador no caminho para a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Além disso, por meio da representação cultural e artística, podemos nos conectar emocionalmente com outros povos, o que também representa uma capacidade de promover articulação e cooperação. De que maneira, então, a cultura está sendo vista e incorporada nos debates desses grandes eventos mundiais? Para conversar sobre isso, convidamos o Paulo Vitor Feitosa. Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite. E vou pedir para você se apresentar para quem está nos ouvindo. Quem é você na fila do espetáculo? Olá a todas e todos os ouvintes. Prazer imenso estar aqui compartilhando um pouco aí desse momento com vocês. Sou Paulo Feitosa, sou diretor e fundador de uma empresa de impacto chamada Kitanda Soluções Criativas. Sou um homem cis de estatura média, uso barba e tenho cabelos curtos, um pouco cacheados. Sou cearense, nascido no Ceará, no Nordeste do Brasil, e transito pelo mundo. Entre o Ceará e o mundo existem algumas paradas. E estou muito feliz de estar compartilhando um pouco desses 2 temas com vocês, que são temas que me atravessam e atravessam aí os 17 anos de história da Kitanda Soluções Criativas, que é esse lugar onde eu experiencio e experimento esses projetos de impacto e de desenvolvimento por meio da ação cultural e criativa. Muito bem, Paulo. Mais uma vez, obrigado e seja muito bem-vindo. E para começar o nosso papo, eu queria que você nos contasse sobre a Embaixada Cultural do G20. Como surgiu essa ideia, qual o objetivo e o que tem acontecido na prática? Então, a Embaixada Cultural ela surge exatamente desse desejo, e dessa oportunidade que nós estamos vivendo aqui no Brasil de sediar uma agenda em um momento tão importante que é esse momento da cúpula do G20, É um momento em que todas essas potências mundiais se reúnem para discutir temas que são relevantes, temas que são importantes para a humanidade e como desenvolver e desdobrar e promover ações concretas a médio e longo prazo que possam solucionar parte desses problemas, os quais os temas você já acabou de nos dizer, São temas importantíssimos, contemporâneos para a humanidade: a erradicação da pobreza, combate à fome, as questões ambientais, climáticas e também a discussão dos novos modelos de governanças globais. Esses são temas que são importantes não só do ponto de vista do mecanismo público, mas são temas importantíssimos para a sustentabilidade da humanidade.
E a Casa G20 / Embaixada Cultural surge olhando para essa oportunidade para a cidade do Rio de Janeiro como cidade sede, né? Cidade sede da reunião da cúpula. E apesar de termos aí mais de 14 cidades no Brasil recebendo reuniões ministeriais, reuniões temáticas, grupos temáticas, em mais de 7 estados do Brasil, o Rio de Janeiro é essa grande sede que inaugura agora, né? Inaugurou no dia 1º de novembro um grande mês, o mês da reunião da cúpula, e acontecerá logo agora nos próximos dias. Então a ideia foi apresentar uma parceria, esse é um projeto idealizado por nós na Quitanda Soluções, que eu apresentei para o governo do Estado do Rio de Janeiro, especificamente para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, onde apresentamos o desenho da criação desse projeto, que olha para 3 eixos que são importantes de como criar uma agenda diplomática para tratar de temas como diplomacia cultural, que é um tema muito caro e muito importante hoje, sempre foi muito importante, mas no Brasil, no momento em que a gente vive, de reposicionamento de uma imagem global do nosso país, que a gente se coloca como um país de vanguarda no que diz respeito às experiências criativas. Temos muitos problemas sociais, temos muitos problemas de governança, temos problemas estruturais, mas de fato a gente não pode anular de que o Brasil é uma grande potência criativa para o mundo, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias sociais, tecnologias criativas que olham para os territórios e como transformar esses territórios, seja ele feito por uma experiência de política pública, ou seja ele feito pelas associações, pelas organizações sem fins lucrativos, pelo terceiro setor, pela iniciativa privada de impacto. Então o Brasil, de fato, tem se colocado nesse lugar. Então a construção de uma agenda diplomática, num redesenho dessa imagem da diplomacia cultural do Brasil, especificamente do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento em que a gente dialoga com esse parceiro importante, que é a Secretaria de Cultura do Estado, a gente traçou um projeto que começou em março, termina em dezembro, onde a grande meta era estabelecer laços diplomáticos de curto, médio e longo prazo com todos os países que integram a cúpula do G20 ou que foram convidados. Que tipo de acordos e de cooperação estão sendo firmados? Acordos onde a gente envolve a institucionalidade de países e regiões que tenham interesse em dialogar diretamente com a produção criativa e cultural do Brasil, estabelecendo ali acordos sérios de curto e médio e longo prazo que só governos podem estabelecer, mas que a casa, esse lugar, por isso que a gente chama de Casa G20 Embaixada Cultural, acaba se tornando essa grande embaixada nesse momento em que a gente vai receber nesses países a reunião com esses embaixadores, com esses diplomatas, com essas reuniões e instituições internacionais, e acaba ali criando essa conexão do Brasil com elas. E para além disso, né, desses acordos que estão sendo traçados, que foram firmados, que vão desde acordos de cooperação que garantem a circulação de artistas brasileiros já concretos em mais de 20 países ao longo dos anos de 25, 26 e 27, dentro das suas programações institucionais, e também gera acordos para que o Estado do Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil que estão participando dessa discussão e dessas ações da Casa G20 possam receber artistas desses países com uma reciprocidade. E aí a gente estabelece esse diálogo do intercâmbio e da cooperação cultural no campo da criação, da produção e da circulação artística. Para além disso, um segundo eixo, que é o eixo de acesso e fruição artística e cultural, que funciona em 2 modelos. Um primeiro modelo que a gente está recebendo, se colocou como embaixada de todos esses países. Estrategicamente, no começo do ano, nós reunimos em Brasília, fizemos uma reunião de apresentação para casa para um corpo consular de mais de 70 países, onde esses países, todos os que integram o G20 e os países convidados, mas também outros países que tinham e têm interesse em dialogar mais irmãmente na cooperação cultural com o Brasil, estiveram com a gente, e ali nós traçamos um plano de ocupação dessa casa. Montamos um centro cultural, na verdade o centro cultural já existe, um centro cultural lindíssimo do Rio de Janeiro, que é a Casa Laura Alvim. Então esse equipamento vem recebendo esse acordo diplomático, essa cortesia diplomática que nós oferecemos para esses países, eles vêm ocupando em programações semanais, em programações especiais, de trazer exposições, como o governo da Bélgica fez uma exposição linda de artistas belgas,
O governo da Coreia fez uma mega ocupação com música, teatro, dança da Coreia, criando esses laços com o público da cidade do Rio de Janeiro, com o turista que frequenta aquele equipamento cultural, e a partir daí também criando essa sinergia com a produção artística, possibilitando para que o público da cidade do Rio de Janeiro, em específico, dialogue e experiencie essas outras experiências culturais do mundo como um ponto de referência, como um ponto de construção de repertório, de reflexão também. E de um outro lado, dentro dessa ocupação, a gente criou uma programação com vários parceiros importantíssimos para a produção brasileira, de ocupação de produção brasileira. Não só estamos recebendo esses nossos convidados, esses países com a sua produção, mas como também estamos exibindo e expondo, né, a produção artística brasileira. A gente tem um programa que é um programa chamado G20 Session, que é uma curadoria assinada pelo Nelson Mota. Então, de abril até dezembro, mais de 20 shows, de nomes que vão desde a Adriana Calcanhoto, a Ana Frango Elétrico, a nomes como os Garotinhos, como o Silva. Então, o Nelson montou uma programação em que ele está mostrando um pouco de um panorama dessa produção musical brasileira, né? Como também acabamos de encerrar uma temporada de repertórios e leituras dramáticas, onde a gente convidou grandes nomes da direção e da criação dramatúrgica do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, da Bahia, do Pará, que fizeram leituras e intercâmbios com literatura dos países que integram a cúpula do G20 ali, criando um diálogo nas artes cênicas e na dramaturgia, com esse lugar aí de troca e também de proposição de trocas estéticas e criativas, ofertando isso tudo para o público da cidade do Rio de Janeiro, sempre de forma gratuita, acessível, para que a gente pudesse criar essa troca. E cumpre também um outro papel. A casa hoje, ela tem um projeto expográfico, né? Esse projeto que as pessoas entram e começam a ver e ali entender um pouco o sentido do que é o G20, porque a nossa grande ideia da casa G20 era exatamente tentar simplificar um pouco para a população, porque aí a gente cria um projeto que ele atende 3 perfis de público. A gente atende o corpo diplomático internacional, a gente atende o gestor público, agente público, produtor, criador, mas o nosso grande interesse era criar um ambiente em que a gente simplifique tudo isso para que a pessoa que chegue lá entenda por que é importante a reunião do G20 acontecer no Brasil, por que a reunião do G20 é importante acontecer no Rio, como é que isso chega na casa dela. A nossa grande ideia era essa, né? Porque a gente tem uma dificuldade desses grandes eventos institucionais, seja ele em qualquer lugar do mundo, de tentar traduzir isso para a rotina e para o cotidiano do cidadão, da cidadã ali, que usufrui disso, né? Então, a casa, a gente montou um projeto expográfico, onde essa pessoa vai entrar, vai entender o que é o G20, vai ter lá um vídeo que vai explicar o que é, tem uma projeção que diz por que é importante cada tema do G20 que está sendo discutido aqui, como é que isso, de fato, chega a ela, né, a ele, enquanto cidadãos do Brasil ali, disso. Então, o projeto da casa foi muito pensado nisso e trazendo ali também temas como as discussões dos ODS. Tem uma área que a gente fala, explica o que é esses ODS, o que são esses ODS, para que isso serve, o que isso vai nos ajudar ou não. Então, a gente também deseja, e ao longo desse ano inteiro, foi provocando com que essa casa desse conta para esse espectador não institucional que entra na casa, para entender o que é esse tema, para falar e provocar que ele faça parte disso também. Que não seja só aquele evento que vai travar o trânsito, que fica ali aquele horror de carro institucional, que para trânsito, para metrô, aquilo acaba virando um problema e não uma solução, né? Ou a compreensão para a solução do quanto é importante isso, né? E a casa, em seu terceiro e último eixo, foi pensado para receber, sim, grupos temáticos, eventos institucionais relacionados a essa agenda G20, sejam eles eventos internacionais, como a reunião do Fórum Internacional de Cidades, com mais de 40 governadores de mais de 32 países reunidos no Rio de Janeiro, discutindo temas importantes para essa discussão de cidade, para a construção de regiões, para a discussão, para os debates climáticos, para os debates importantes. Reuniões como a do G20 Favela, reunião como os temas do G20W Woman, G20, as discussões com mulheres. Então, assim, a casa também funciona como essa casa institucional que tem recebido aí essa agenda institucional. Isso eu trago uma leitura da importância direta do que é esse tema para o Brasil. Mas, apesar de qualquer coisa, entra aí uma grande discussão e a grande importância que essa, sim,
ela é a curto prazo, ela é de forma imediata, que é um grande evento. O que é que acontece num grande evento quando ele chega numa cidade, quando ele chega num estado, quando ele chega num país? O que é que isso corresponde e reverbera do ponto de vista econômico, do ponto de vista das relações, do ponto de vista de network? Imagina, uma única ação que está extraindo do tema G20, né, que é a Casa G20, ao longo desse ano inteiro a gente já movimentou de impacto econômico mais de 8 milhões de reais. Seja ele na contratação do cenógrafo que montou a exposição, seja ele no pipoqueiro que fica na porta da casa lá no dia do espetáculo, seja ele no dono do bistrô que faz o coquetel, no artista que se apresenta. Então, desses 8 milhões de reais, cerca de 70% desse orçamento ele está sendo direcionado para finalidades fim, né? Atividades fins, ou seja, está chegando na mão desse agente, desse produtor cultural. Então, isso a gente está falando da casa. Então, o que é que reverbera essas reuniões ministeriais quando ela acontece no Museu do Amanhã? O que em torno aquilo é? A gente está falando aí de uma grande movimentação econômica de curto prazo, de um dinheiro que chega na economia local de curto prazo, né? E muitos dos eventos que acontecerão agora e até pós-reunião da cúpula gerarão um impacto muito grande. Então, além de toda a importância institucional, diplomática e a importância global disso, né, de nós estarmos no centro dessa discussão, tem sim uma contribuição imediata econômica que está atrelada diretamente à lógica da economia criativa, à lógica dessa economia que movimenta ali todos esses setores, na verdade, né, a gente sabe que é a única economia que movimenta toda a cadeia produtiva brasileira. As 17 tipologias econômicas do Brasil, só existe um único sistema econômico que movimenta 17, é o sistema econômico criativo. E me conta uma coisa, Paulo, isso é uma iniciativa do Brasil ou tem algo parecido em outras cidades, outros lugares do mundo? Essa foi a primeira vez que houve uma casa nesse sentido. Ela começou como um projeto não oficial, né? Ela começou como um projeto apresentado por uma empresa, por um produtor, de ocupação do espaço que ali ia tratar dos temas, como qualquer pessoa pode chegar e dizer assim, quero falar da COP30 e vou criar aqui um espaço que eu vou criar uma lógica de financiamento, de incentivo, para tratar sobre temas climáticos e ambientais, ela vai acontecer. Só que nesse desenho que a gente propôs para o governo, isso foi criando um corpo e uma força muito institucionalizada, porque a gente foi trabalhando exatamente nas linhas e nos desejos institucionais. Aconteceu que um mês a casa, de fato, virou a casa do G20. Então, assim, no calendário G20 Mundo, de todas as reuniões que aconteceram até agora, essa foi a primeira experiência nesse sentido, de criar relações diplomáticas, aproveitar esse evento, que muitas vezes poderia ser uma coisa pontual, passa ali 3 dias, 4 dias no Rio, gera ali impacto econômico, que já é muito bom, mas de trabalhar como explorar esse tema alargadamente ao longo do ano, porque né, os temas acontecem ao longo do ano, e ir trazendo isso como uma ferramenta estratégica de vou chamar aqui o embaixador do tal país, já que ele é da cúpula G20, vou chamar aqui o ministro da cultura desse lugar, vou chamar aqui o ministro de desenvolvimento criativo aqui desse lugar e criar uma agenda com o Brasil. Então é a primeira vez que o país se organiza e propõe, mesmo que não tenha sido dentro da institucionalidade governamental inicialmente, se organiza para receber e criar esses laços, pensando nesse desdobramento futuro. Você comentou, você usou uma expressão diplomacia cultural, e isso me chamou muita atenção, porque o Brasil, nas relações internacionais, a diplomacia brasileira é muito conhecida por essas questões de relações internacionais. Trazendo esse tema da diplomacia para o campo cultural, como que o Brasil passa a ser visto pelos outros países que fazem parte do G20 nessa questão de puxar um tema diplomático aproveitando todo esse evento? Como é que está sendo aceito por toda a comunidade dos outros países? Isso tem sido, de fato, o Brasil é uma referência na diplomacia global, assim, isso há muito tempo, né? A gente vem inaugurando aí essas discussões, seja ela na proposição de temas do bem comum da humanidade, seja ela na mediação de conflitos que são urgentes, seja ela na proposição de acordos, de cooperação, de fato, ao longo da história da diplomacia brasileira, nós temos aí, o Brasil tem um lugar muito de destaque, né, no mundo, assim.
E quando a gente começa a trazer esse tema da diplomacia cultural, que também é um tema que já é inaugurado pelo Brasil há muito tempo, né? Os nossos embaixadores, os nossos ministros sempre olharam para a ação cultural, para a ferramenta, para o ativo cultural brasileiro, como esse grande, não vou dizer o abridor de portas do Brasil para o mundo, mas eu vou dizer que ele faz com que as portas permaneçam abertas. Mesmo em momentos de crise, seja elas do Brasil com o mundo, seja do mundo com o Brasil, crises políticas, crises ideológicas em que a gente vive como qualquer outro país vive e já viveu, a ação artística e criativa foi sempre e é sempre o lugar onde o mundo tem o maior interesse em estar com a gente e conversar com a gente. Então, quando a gente diz, olha, nós queremos reunir os ministros, o Ministério da Cultura fez muito bem isso, o Ministério da Cultura do Brasil criou uma agenda de reuniões, de proposições. A ministra Margarete fez excelentes reuniões ministeriais, onde ela fez proposições muito assertivas nesse lugar da diplomacia do Brasil, não só pensando a si mesmo, mas como é que isso pode ser um pacto global, um pacto de cooperação entre esses países. Então a gente tem se colocado muito bem nesse lugar, isso de fato tem sido muito bem quisto e muito bem avaliado diante do cenário global. E no caso da casa, a gente também tem tido bastantes resultados e feedbacks positivos sobre esse posicionamento, o quanto é importante abrir para esses diálogos com países que têm interesse em dialogar com a gente e estabelecer rotas a curto, médio e longo prazo e que são muito importantes porque diplomacia não se faz sozinho, diplomacia se faz com o outro. E a gente precisa estar aberto a essa bilateralidade, a essa cooperação. Então a Casa G20 ela abre uma janela em que a gente chegou para 30 países, 40 países assim, olha, ocupa isso aqui, mas não ocupa isso aqui só porque é um evento, não, é porque a gente quer dialogar com sua cultura, a gente quer dialogar com seu povo, a gente quer compreender sua cultura, a gente quer compreender seu povo, porque é só assim que a gente conhece a humanidade, é só assim que a gente conhece um ao outro e consegue achar campos de convergência, na verdade. Então é muito importante que a gente dialogue. Paulo, você comentou que existe, assim, claro, durante o evento da cúpula do G20, enquanto está acontecendo, tudo vai estar borbulhando lá no Rio de Janeiro. E pós-evento, você comentou, tem planos para pós-eventos, mas ficando no Rio de Janeiro ou tem planos para expandir também para outras localidades? Qual que é a... Então, temos duas coisas, né? Se você não puder responder também não tem problema, né? A gente não quer dar spoiler aqui, não. Posso sim, não tem problema algum. Prazer. Nós temos 2 temas importantes aí a serem traçados. Um, que é a Embaixada Cultural, Casa G20, né? Ela sai do G20, o tema G20 sai, mas o projeto Embaixada Cultural, ele permanece, porque dentro da Casa G20, Embaixada Cultural, a gente dividiu esses 2 temas. O que é que a gente trata? De temas direcionados ao G20 e cria toda essa ambiência de debate, e o Embaixada Cultural, um programa que faz toda essa relação das diplomacias culturais. Como isso não é datado, né? Relação diplomática deve ser permanente e continuada, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro vai dar continuidade com o programa Embaixada Cultural, né? Um programa que vai permanecer no Estado, não só mais na Casa Laura Alvim, mas agora transitando por vários equipamentos culturais, fazendo com que este seja um selo do Estado do Rio de Janeiro que vai recebendo esses acordos, essas cooperações que foram firmadas e outras que serão firmadas, seja ele numa temporada de espetáculos belgas no Teatro Municipal, seja ele uma programação dentro do Festival de Música da cidade do Rio, de uma plataforma coreana. Então a gente está remodelando o programa para que ele seja esse lugar de recepção desses artistas e desses acordos internacionais firmados com o Rio de Janeiro, e também que a partir daí ele construa esse acordo dentro dos programas de internacionalização que existe na Secretaria de Cultura, né? Isso do que diz respeito à Casa G20, mas que agora a gente também já está trabalhando numa proposição já concreta que especificamente a Casa Laura Alvim vire a Casa COP30, para a gente tratar sobre os temas da COP30 no estado do Rio de Janeiro, mas não só por isso, trago aí uma justificativa técnica e conceitual e a importância disso, entendendo que a COP acontece no Pará, mas a casa vai intitulada como Casa COP Conexões, e a gente está criando conexões não só do Rio de Janeiro e do Pará, mas essas conexões com o mundo, funcionando de forma muito similar, que é a Casa G20, só que com uma sede no Rio, uma sede em Belém, em parceria com instituições muito sérias que trabalham a discussão climática, como o World Climate Foundation, parceria com as instituições
com o grupo Psica, que faz os grandes festivais de música, de cultura lá em Belém do Pará, né? Também ali, que vai estar trabalhando com a gente, construindo essa agenda da Casa COP no Pará, mas também parceria com agentes, com universidades, porque a agenda da COP, ela é uma agenda com desdobramento em várias camadas. E a gente quer aprofundar muito essa discussão da cultura, da ação cultural, da ação criativa, na relação com as emergências, com as urgências climáticas. E como é que, de forma não só da cultura como uma ferramenta de publicidade dessa ação, não, a gente está usando aqui o festival para gerar consciência, um festival Green Festival para gerar consciência. Sim, isso é importante. É importante a ação cultural como uma grande plataforma de difusão. Mas como é que a gente vai na matriz da ação, do tema cultura, do tema criatividade, para discutir clima? Como é que essas tecnologias criativas, seja ela do processo de criação, da reprodução, do reaproveitamento, como é que isso impacta diretamente na rotina e no cotidiano climático do planeta? Então é nesse lugar que a gente vai levar nossas discussões. Como é que eu faço ali, trago para uma exposição um artista que está lá no norte da Coreia, que está lá criando estruturas de bambu que viram palcos para não precisar mais de estruturas metálicas e que tem a mesma estrutura sólida para isso. Esse cara está reduzindo diretamente dentro das estruturas dos eventos dele um dano de combustível fóssil, de energia não renovável, e como é que isso vai gerar. Então, como é que a ação cultural, de fato, é nesse lugar que a gente vai levar a nossa discussão para a Casa COP, e para além da ação cultural, como uma ferramenta de publicidade, de didática, de alerta e de transmissor de uma mensagem de como é importante a gente olhar para o planeta e reduzir esses danos, mas como é que, de fato, dentro da agenda cultural, a gente reduz dano. Como é que, de fato, o nosso festival ele vira um festival sustentável. Como é que, de fato, o centro cultural ele passa a ser um centro cultural que não tem dano, que não tem lixo, que não tem papel, que é eficientizado, que sua água é reaproveitada. Então, assim, a gente quer passar por discussões que envolvam a gente. Não só somos uma grande vitrine para dar voz a isso, mas como é que nós nos comportamos diante disso. A gente está falando agora, eu faço um festival no Ceará, que é um festival de grande porte, que tem mais ou menos 60 mil pessoas por noite. Durante 3 noites, a gente está falando de 180 mil pessoas. Como é que eu zero o impacto de carbono desse festival? Porque ele precisa existir, porque as pessoas precisam ter fruição e acesso à arte e à cultura. Mas como é que eu zero o impacto das passagens aéreas dos artistas que precisam circular do Brasil, que o Brasil precisa se conhecer nisso? Criar ferramentas para isso, porque não é fácil. A gente não está preparado para isso, principalmente o campo da organização dos eventos, dos pequenos, dos médios e dos grandes eventos do Brasil. A gente não está preparado para ser sustentável e eficiente, e a gente precisa discutir isso, de como se preparar, de como ter ferramentas para isso. É uma dupla discussão. A gente quer aproveitar esse momento da COP, em que ela fala para o mundo e com o mundo, né? Literalmente, em todas as camadas, nas industriais, nas camadas do comércio, no serviço, na ação, na academia, na produção de conhecimento, como é que a gente também se coloca nesse lugar, como é que a gente produz conhecimento, tecnologia, experiências para fortalecer o campo criativo e o campo cultural em uma discussão de fato, de uma projeção de um campo criativo que seja sustentável e eficiente. Então a gente quer gastar uma energia aí, não é fácil. A gente está quebrando a cabeça para saber como é que a gente reduz pelo menos 70% dos danos que a nossa programação causará com esses meses de ocupação. E isso é muito difícil. E a gente não pode também dizer que não é. A gente tem que sentar e discutir. Por que está sendo difícil fazer compensação? Porque é caro. É caro compensar um evento, fazer a compensação de carbono de um evento de 100 mil pessoas. Aí quer dizer, então, que esses eventos vão continuar existindo e criando dano para o mundo? Esses eventos são de interesse público? São. Então, por que não cria uma legislação para dizer que esses eventos das empresas que trabalham com descarbonização têm que fazer com que isso seja uma coisa gratuita? Então, é nesse lugar que a gente quer discutir, que de fato vai gerar uma mudança a médio e a longo prazo, de forma positiva e não de forma negativa, a exemplo de outros grandes eventos mundiais que a gente já teve no Brasil e que a gente viu prédios abandonados, vilas abandonadas, estruturas mal utilizadas. Então, não é mais esse o planeta, não é mais esse o momento, nunca foi
nunca era para, né? Mas esse momento não é mais não é tolerável, nem aceitável, nem admissível. Legal que você já trouxe a COP 30 para a conversa e fez a conexão entre grandes eventos mundiais, etc. Eu só queria voltar um pouquinho aqui no G20. Por quê? Porque enquanto nós estamos gravando aqui hoje, terça-feira, dia 5 de novembro, que é a primeira semana, né, do mês de novembro, nos próximos dias lá em Salvador, na Bahia, acontece a reunião dos ministros da cultura do G20. Né? E nessa reunião eles devem assinar uma declaração de cooperação entre os países, e entre os temas a serem abordados nesse documento estão, né, diversidade cultural e inclusão social, direitos autorais e ambiente digital, economia criativa, que você já comentou, desenvolvimento sustentável e preservação do patrimônio cultural. Na tua opinião, como que faz para um documento como esse, que envolve tantos países, né? Porque a gente está falando de ministros, né, da cultura de muitos países. 27 países. Como que um documento desse não fica só no papel, numa assinatura? Como levar isso para a prática? Então, aí é onde entra um pouco do que a gente estava falando um pouco, assim, de gerar resultados e mecanismos. Não adianta só gerar o documento e não estar ali esses grupos, que eu digo grupos de trabalho, mas é muito mais startar a deliberação, e por isso que eu sempre brinco assim, ir para uma reunião e projetar o futuro é sempre muito mais fácil, né? Um futuro melhor. Mas ir para uma reunião e dizer assim, o que é que eu vou mudar do futuro de fato é mais difícil. O que é que eu posso mudar do futuro de fato é mais difícil. E eu sempre digo assim, olha, gente, é muito lindo a gente fazer uma reunião onde a gente aponta ali 30 programas que são necessários. A gente diagnosticar o problema e entender que soluções existem é ótimo. Mas numa reunião como um perfil como esse, que eu sei que dali vai sair pelo menos um programa de preservação patrimonial pactuado entre todos os ministérios, que é o que se aponta, isso já é um caminho. Não dá para ir para uma reunião como essa, reunir um esforço físico e financeiro para que a gente fique, tá bom, cada um agora vai em casa e decide o que quer, né? Como fazer, quando fazer. Então eu entendo que, para mim, será muito positivo se desta reunião e desse encaminhamento sair, além desse acordo, pelo menos uma diretriz de duas ou três dessas linhas, de que, de fato, cada ministério vai dotar orçamentariamente ações que apontem a solução ou o início da solução desses problemas. Então, eu estou numa expectativa grande de que nessa reunião, além da assinatura desse compromisso, os ministros, é claro que são muitos e é difícil ter um compromisso orçamentário para todos, mas apontem ali que nos próximos 2 anos nós vamos dotar X do orçamento do Brasil, da Colômbia, da Coreia, da África do Sul, da Alemanha, X desse orçamento vai ser dotado para isso. É nessa expectativa que eu acredito que esses grupos de trabalho, pelos que ele vem se apontando, eles apontam ali que terão, de fato, algumas linhas que serão tratadas a curto prazo, no sentido de começar a solucioná-las. Eu estou nessa expectativa e nesse otimismo que eu acho que é necessário. Como diz um amigo meu cearense, teu conterrâneo, ele fala assim, fácil é falar, difícil é fazer. Difícil é fazer, exatamente. Paulo, eu queria trazer aqui um tema que a Adriana Barbosa, que é fundadora da Feira Preta, nos últimos anos tem viajado o mundo inteiro participando de eventos de governos, de ONGs e de empresas que abordam o desenvolvimento econômico e social. Nós pedimos para ela nos contar como tem visto o potencial da cultura no debate desses fóruns. Perfeito. Querida amiga Adriana. Eu sou Adriana Barbosa, diretora executiva da Preta Hub, uma organização que atua no fortalecimento econômico da população negra no Brasil, no campo da economia criativa. Sou uma mulher preta, estatura mediana, olhos castanhos, com trança, com cabelo raspado lateral. Diante, da minha circulação, não só no Brasil, mas em outros países, vejo que tem uma disparidade de entendimento do papel da cultura no processo do desenvolvimento da sociedade e também não só do ponto de vista impacto social, mas do impacto econômico. Eu vejo ainda que o Brasil tem um caminho
para poder avançar, sobretudo no entendimento do quanto a cultura ela é estratégica, né, para as populações. E quando eu olho a população negra que hoje, né, a segunda maior população negra do mundo, só perde para a Nigéria, que é um país africano, a maior população negra das Américas, foi um país que se tornou negro, né, não pela taxa da natalidade, mas por um processo de reconhecimento, de autodeclaração. E esse reconhecimento vem sim a partir de artistas, movimentos culturais, sociais, coletivos, o hip hop, o rap, o samba, enfim, coletivos ativistas, né, ajudaram a construir o imaginário de potência da população que faz com que a população negra se reconheça nesse lugar de negritude. Então, nesse sentido, eu vejo quanto que a cultura ela tem um papel crucial, fundamental na emancipação das populações. E o Brasil ainda tem um caminho a trilhar, sobretudo do ponto de vista das políticas públicas, né? As políticas públicas na área da cultura, de reconhecer a cultura nessa centralidade ou de transversalizar a cultura entre diversos ministérios, olhar para o nosso soft power, né? Olhar para o campo da economia criativa, a cultura que gera valor também, valor simbólico e valor econômico. E nesse sentido, eu vejo que até alguns países da América Latina estão mais à frente que a gente aqui no Brasil. Então, Paulo, assim como a Adriana, você também viaja para muitos países e já participou de grandes eventos da ONU. Como é que você tem visto a inserção da cultura nos debates desses fóruns, tendo em vista esse potencial para a resolução de problemas mais amplos, como a pobreza e questões ambientais? Então, de fato, para a gente hoje, eu acho que o grande desafio global, né, e principalmente da legitimação. Temos tentado fazer isso aqui, tentado fazer do G20 e agora fazer da COP um exercício de centralidade desse tema. Não é fácil. O nosso exercício interno ainda deve ser muito grande, mesmo nós vivemos em um momento muito feliz, né? Ontem, inclusive, como você já falou que esse programa está sendo gravado hoje, dia 5 do ontem, fiquei muito feliz de ver o pronunciamento nacional de uma ministra da Cultura em canal aberto, falando sobre o Dia da Cultura, que é hoje, dia 5 do 11, né? E apontando exatamente linhas, né? A fala da ministra, no discurso da ministra Margarete ontem, que ela fez em canal aberto para todo o país, apontava essas linhas, não só do ponto da criatividade, do poder de desenvolvimento humano, mas da transformação econômica e social que o nosso país pode viver. Mas isso para a gente ainda é muito distante. A Adriana é muito precisa quando ela fala de que ainda temos muito que evoluir. Porque a nossa compreensão enquanto ministério, enquanto secretarias, enquanto estruturas da linguagem, né, do ecossistema da cultura, isso tem amadurecido, isso tem crescido, temos especialistas, temos grandes gestores, Brasil afora, mundo afora, mas quando entra na conta, né, que eu sempre costumo dizer, assim, a gente vai estar na centralidade do discurso quando a gente estiver na reunião do planejamento orçamentário do país. A gente vai estar na centralidade do discurso quando a ministra tiver agenda mensal com o ministro da Economia, com o ministro do Desenvolvimento. Enquanto a gente não estiver nesse lugar, enquanto não for compreendido por este lugar, das secretarias municipais, em que o prefeito vai chamar o secretário de Planejamento e Economia do município, o secretário de Cultura vai estar do lado do secretário de Educação, nós não seremos a centralidade do desenvolvimento. Que é lamentável ainda a gente não ter compreendido isso, porque, de fato, o ativo cultural brasileiro, ele é uma das grandes potências contemporâneas e futuras da economia brasileira. Quando a gente olha para a ação criativa, onde a mecanização, a automação e a exclusão de uma série de economias minoritárias, economias inclusive predatórias, estão ficando para trás pelo movimento do mundo, pela contemporaneidade, a ação criativa, o desenvolvimento do território, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local, pela ação criativa, como uma grande ferramenta. Eu não estou dizendo que nós somos os grandes salvadores da pátria, mas eu estou dizendo que a gente resolve pelo menos um terço desse caminho, né? Então, a gente tem ali, do ponto de vista de potência econômica, quando você amplia as tipologias da criatividade, ela não é só aquele 5,3 que diz lá não, porque a gente vive num país de uma economia informal, e quando a gente lê essa informalidade, a mecânica dessa informalidade, ela está atrelada à economia criativa, ela está atrelada ao desenvolvimento
a produção criativa desse país. Então, a gente é responsável, sim, por parte disso. Então, quando a Adriana fala, eu concordo muito com ela que assim, a gente precisa criar uma agenda que ela seja divergente, onde a gente olhe, não, a cultura, o comportamento e o desenvolvimento do povo brasileiro é um dos eixos centrais do motor econômico desse país. Então, eu só acredito que isso só vai funcionar assim. Quando eu ver essa imagem, não é só uma imagem para bater foto no começo do governo, não. É uma imagem que seja rotineira, que a gente canse de ver. A ministra hoje está despachando com o ministro da Economia que eles estão desenvolvendo aqui como é que eles vão olhar para uma cidade de 5 mil habitantes, 7 mil habitantes no interior do Ceará, no interior da Paraíba, que não tem nenhum tipo de produção industrial, agrícola, mas que ali pode ser uma potência de um case, de um lugar de turismo criativo, de um lugar de turismo ambiental, de um turismo cultural, né? Então, isso vai ser legal. A gente olhar para esse mapa e dizer assim, não, vamos pensar o desenvolvimento do país, porque isso, a economia criativa permite isso. Existem lugares no mundo inteiro. Você chega hoje no México, tem uma cidade do México que chama Águas Calientes. Águas Calientes é no meio eu acho que é semiárido, né? Eu não vou me lembrar agora ali. No meio do México, ali, da região mais seca que tem no México ali. E aí você vê que não tem produção agrícola, não tem indústria, tem um serviço público e tem toda uma agenda montada pela estrutura pública que envolve o turismo criativo e o turismo cultural, onde todos os dias, todas as semanas do ano tem um pequeno festival de música, seja um de teatro, seja um de música, tem ali o roteiro dos mortos, onde foi ali, pegaram os criativos e criaram um monte de história. Você paga $30 e vai ver, passear numa charrete, reconstruindo de forma criativa, com projeções mapeadas, enfim. Era um lugar que há 20 anos atrás era o pior IDH do México. E em 20 anos, a cidade hoje é um dos motores criativos, com 10 mil habitantes. Então, esse lugar, essa força, nós temos no campo criativo e como ferramenta de transformação. E ali você capacita o morador que não tinha trabalho, porque não tinha o que produzir, não era de serviço público, não tinha que produzir. Ele já vira o técnico do espetáculo, já vira o técnico do festival, ele já abre a lanchonete para vender o negócio, ele já vira o chefe do restaurante, ele já vira o dono do restaurante. Então, é nesse lugar que a gente pode transformar territorialmente lugares em que cidades e distritos e regiões que a gente sabe que passaram por mudanças, seja ela por tragédias climáticas, ou seja ela porque, de fato, as cidades surgem, isso é muito comum no Nordeste brasileiro, cidades que estão inseridas, como a gente diz, no meio do nada, com lugar nenhum, e não é por existência, não é por desejo, é porque ali foi surgindo do êxito da construção social do nosso país. Então as pessoas foram ali se construindo, mas que hoje não tem fonte de financiamento, fonte de fonte econômica alguma, a não ser a fonte pública, que não é inesgotável, é precária, inclusive, o orçamento público brasileiro para pequenas cidades. Então, como é que a gente transforma esses lugares em ativos? Porque desejo tem, desejo de experiência tem. Você cria a experiência, você cria o desejo. Pessoas saem hoje do Ceará para ir para Águas Calientes para ver aquela experiência. Então, desejo, quando você gera o desejo, você gera a experiência, gera o desejo, que gera o movimento econômico de um lugar, de um território, né? Então, a gente atravessa o mundo, a gente viaja, a gente sobe, todo mundo tem um desejo, junta ali, seja pessoa que ganha um salário mínimo, junta um dinheiro para ver uma experiência, não sei, nem que seja a cada 3 anos. Então, assim, a gente sabe que essa ferramenta da experiência cultural é uma das grandes soluções que a gente pode criar para a economia brasileira. Ótimo. Paulo, nós conversamos também com Marcelo Damaso, que é de Belém do Pará. Perguntamos como está a preparação local para a COP30. E ele levantou a questão de que é necessário olhar para o que os produtores culturais locais já estão fazendo e vão continuar fazendo antes e depois da conferência. Meu nome é Marcelo Damaso, eu sou de Belém do Pará. Sou criador, programador e diretor do Festival Se Rasgam, junto com a Renê Chalu. Também criamos o Festival Sonido, Música Instrumental Experimental, que estaria completando 10 anos esse ano que vem, mas estamos tentando ainda captar nossa 7ª edição. E agora criamos a conferência Alma, Amazônia Legal, Música e Arte, que vai acontecer esse ano. Sou um homem branco, cabelo castanho, barba grisalha. Atualmente estou de bigode, mas normalmente é barba.
Uso óculos, visto uma camiseta de banda, uma bermuda e um chinelo. A gente tem discutido demais principalmente sobre calendários para esse ano de 2025 da COP. As coisas estão acontecendo de forma muito atropeladas mesmo. Não está havendo uma organização. Estamos tentando reunir um grupo para falar sobre isso, mas isso não chegou na esfera do governo, das lideranças realmente pautarem isso aí como prioridade, porque o que está acontecendo é que a gente está vendo que existe muito interesse em se trazer eventos para cá. No entanto, esquecendo quem tem feito a cena cultural nos últimos anos daqui, né? Quem tem colocado a cultura paraense da Amazônia no mapa brasileiro, né? René criou um grupo de WhatsApp para que a gente tentasse reunir o máximo possível de produtores culturais para que a gente consiga calendarizar isso e levar isso para uma discussão no governo, dentro do governo, porque o que está acontecendo agora é que a gente está vendo que as marcas estão mais interessadas em eventos de massa, grande, né? Em eventos hypados. Esse trabalho de fomentar a cultura, coisa que a gente veio fazendo, que a gente vai continuar fazendo depois da COP, ficou meio de lado. Se não for evento para 10 mil pessoas, eles não fazem. E assim, isso se falando ainda especialmente sobre leis de incentivo, que tem como missão fomentar a cultura, né? E não abraçar eventos que já estão ganhos, que isso aí é o festival de marca que tem que fazer. Com patrocínio direto, faz com patrocínio direto, tudo bem. Mas isso falando, enfim, realmente nessa esfera governamental, principalmente de políticas públicas. Existe realmente muito recurso entrando, existem muitas empresas que estão interessadas em patrocinar eventos aqui, mas isso deveria ser destinado também para quem já vem fazendo, né? Eu não estou sentindo esse cuidado. É uma coisa que se não acontecer, a gente vai ver um bonde passar. Eu escrevi sobre isso um post chamado Banheiro do Papa, da COP30, em referência a um filme uruguaio em que o Papa vai passar por uma cidadezinha, a cidade toda se prepara achando que vai alavancar a economia e o Papa acaba nem passando, né? Mas eu falo assim, como se o Papa passasse e a gente não visse, e isso pode acontecer em Belém, é isso que eu quero dizer, entendeu? Com a COP, se a gente realmente não se organizar e não entender, porque a gente tem um ano inteiro de atividades culturais, né? E temos um grande legado, né? A gente tem muitos anos de produção cultural nessa cidade. Então, a gente precisa estar junto com eles e entender como é que cada um vai ter sua data, seu papel, né? O ideal, obviamente, seria que saíssem mais recursos, mais editais para cá, para esse ano. Paulo, você é do Ceará, uma região que também está fora do eixo Rio-São Paulo, que historicamente concentra a maior parte dos recursos destinados a eventos. Nos últimos anos temos falado muito sobre descentralização e o próprio fato da COP30 acontecer na região norte reflete um pouco isso. Mas é importante isso que o Marcelo falou sobre não deixar de aproveitar que essa mobilização para a COP também se transforme em um legado positivo para a região. Que você comentou sobre eventos passados, onde prédios abandonados, mau uso do governo público e mau uso desse legado deixado por esses eventos. Mas até para a gente desenvolver melhor esse ponto, de que maneira você acha que isso pode ser trabalhado localmente? Então, a gente tem aí, inclusive, começamos errando, né? Começamos mais uma vez errando, assim, por mais que hoje a gente viva ali, a gente tenha uma compreensão já de um direcionamento pelos próprios editais, quando a gente fala de lei de incentivo, se é do território, se ele é voltado para o território X, tantos por cento da equipe tem que ser daquele lugar, tantos por cento dos custos tem que ser destinados para aquele lugar, mas isso é só a pontinha, isso é só uma sobrinha do que de fato eu entendo, né, que deveria ali, compreendo a partir desse meu lugar de fala, que deveria ali ser pactuado. Inclusive, para mim, isso deveria ser pactuado de forma legislativa, como decretos especiais que garantam que pelo menos 70% da mão de obra, da movimentação econômica, das expertises para esses grandes eventos internacionais, no que diz respeito a eventos públicos internacionais, sejam feitos pelo território no território. E se esse território, a partir disso, não temos mão de obra suficiente para abarcar isso, que essa gestão e esse gerenciamento seja feito pelo território. O que acontece hoje é o contrário. Como um produtor de um estado que sempre foi menos favorecido dentro da política da descentralização do orçamento da cultura, e não só do orçamento da cultura, mas do orçamento brasileiro, seja ele público ou privado, né? A gente está falando de uma mudança de um estado em 20 anos, mas quando a gente volta
isso olho para o retrovisor, 20 anos é bem aí, a gente sabe, né, até hoje, do que diz respeito ao orçamento das leis de incentivo, mesmo com todas as mudanças que houveram aí nos últimos 3 anos, que são bastante positivas, né, 2 anos, são bastante positivas, são mudanças que ainda não são significativas na rotina da produção cultural. Os nossos festivais, os nossos agentes ainda continuam acessando por esse grande problema que o nosso amigo trouxe aqui. As marcas, elas estão interessadas num tipo de ativação que você só faz se você tiver dinheiro. Eu não posso entregar 100 mil pessoas numa noite no festival e o meu orçamento é 500 mil. Quem entrega 100 mil é aquele cara que já tem 3 milhões. É o cara que já tem 5 milhões. Então, assim, a lógica ela tem que ser de fortalecimento do território. E para você fortalecer o território, você tem que investir, você tem que acelerar, você tem que impulsionar, você tem que desenvolver esse território. E o mecanismo e os mecanismos orçamentários são fundamentais para isso. E você, do ponto de vista público, só amarra isso do ponto de vista legislativo. A ministra, o ministro, o secretário, o prefeito, o governador, o presidente, eles podem ter a maior boa intenção do mundo, dizer, gente, vamos contratar, vamos fazer aqui que o dinheiro aconteça e circule no território, porque a gente quer pensar a transformação desse território. Se isso não for protocolarmente feito, não vai acontecer. Porque, na maioria das vezes, o território ele pode não estar preparado. Ele pode estar preparado, mas ele não pode dar conta do todo, ele pode não estar... Então, se isso não é uma obrigatoriedade, em que esse território... E aí sim, a gente está falando de COP há 3 anos. Quando começaram a colocar dinheiro na cidade do Belém do Pará para fortalecer os agentes culturais daquele território? Quando começaram a dizer assim, não, precisamos formar uma linha de técnicos de eventos de grande porte na cidade do Belém, porque os técnicos que tem hoje, eles atendem uma estrutura mínima que é a estrutura da cidade. Não, os técnicos atendem sim, o que não está atendendo é o serviço de hotelaria. Então, quando que começou isso? É como o nosso amigo falou, nem começou ainda. Vai começar 15 dias antes do evento, e aí o que é que acontece? Quando chega, 3, 4 meses antes do evento, gente, não tem não. Não tem hotel, já não tem, né? Já não tem hotel hoje para a COP do ano que vem em Belém, né? Já não tem lei. Mas não tem um produtor, mas não tem isso, porque o que tem... Aí começa o processo de importação, né? Vamos trazer isso. E sempre quem vai estar à frente disso são as grandes instituições que já movimentam muito dinheiro e que vão conseguir executar esses projetos a curto prazo com eficiência e com excelência. Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, para mim, isso é o passo anterior dessa discussão, que é onde eu digo que já começamos errado, não fizemos isso. E o que vai mudar isso é o que eu tenho dito todo dia nas reuniões de grupo de trabalho. Eu disse, gente, é pressão popular, é isso, é organizar, é chegar, pegar o governador no canto e dizer assim, governador, não faz sentido trazerem 30 grandes produtoras para Belém se a gente tem 20 aqui. Traga só 10. Se tem 20 aqui, vamos contratar os 20 grandes produtores que tem aqui para fortalecer os pequenos. E esses grandes têm que contratar os pequenos para darem conta da estrutura. Se no território não faz sentido exportar, não faz sentido, um especialista, claro que isso é claro que a gente não está dizendo, não, a gente dá conta por si só, não, mas você precisa fazer com que esse protagonismo, inclusive do pensamento e da gestão, seja do território, porque é assim que isso vai reverberar no dia seguinte. Não fica só a fumaça do caminhão passando com as estruturas que nem do território são. Olha que maluquice, você vai montar numa cidade onde 70% da infraestrutura do que vai ser usado para esse grande evento não é do lugar. Olha o dano que isso gera no evento ambiental, olha o dano de compensação que vai ter que ser feita, olha o dano que isso gera do ponto de vista do pertencimento desse território, onde vê uma grande arena sendo montada e no dia seguinte desarma, desce e vai embora e fica ali a lembrança do que foi bom. Não, estamos em 2024, Copa em 2025. A gente tem hoje liberdade de, pelo menos nas lideranças do campo cultural, federais, discutir e traçar isso e dizer, não, gente, isso não pode. Mas aí essa é uma discussão mais séria, mais profunda, que dentro até das próprias estruturas, o tempo não existe mais do que diz respeito, falando muito sinceramente, isso não é uma crítica, isso não é um desabafo, é uma constatação. Estamos há 8 meses, 9 meses da COP, da próxima COP. 9 meses dentro de um processo público de contratação e legislação.
é inexistente do que diz respeito. Eu vou lançar agora, então, esquece tudo, eu quero contratar todas as pequenas e médias empresas do Pará para fazer os eventos da Copa. Vou abrir uma licitação. Não é mais possível. Lhe digo a conta bem facinha. O orçamento dos estados e municípios fecharam agora, 1º de novembro, só abre em fevereiro. Uma licitação leva 30 dias para ser formada, homologada, tem que passar mais 30 dias em consulta pública. Seleção, 30 dias, chegou em outubro. Isso era para ter acontecido 3 anos atrás. É isso, gente. A gente não pode mais ficar se iludindo em discussões. Por isso que eu digo, a pressão hoje é como é que vai ser? Esses caras que vão fazer isso aqui vão contratar a mão de obra, mas a gente não quer contratar, a gente não quer ser só a base e não estou minorizando o serviço técnico, não, mas a gente precisa estar colocando também serviço técnico, o serviço da formulação, o tecnológico, o intelectual. O território tem que estar em todas as camadas do processo de criação e de execução de um projeto que fala e que está sendo realizado no território. Senão, a gente vai estar reproduzindo uma lógica de colonização, trazendo aqui uma forma mais popular, a gente vai estar reproduzindo essa lógica, o qual a gente lutou anos e anos. Eu sou fruto de um processo de frustração que é desse lugar, que é exatamente essa. Durante anos eu ficava na minha cidade, em Fortaleza, vendo chegar Circuito Petrobras de Cultura, Circuito Banco do Nordeste, Circuito Pixinguinha. Chega, e eu ali como um jovem técnico de produção, técnico de iluminação, que até os técnicos chegavam em caravana. Olha isso, gente. Não, mas a população está sendo beneficiada com produção artística, certo? E o campo criativo, o campo econômico, não é assim. Isso tem que ser prestado de forma sistêmica. E o conhecimento, onde fica o conhecimento territorial, o conhecimento da cultura local? Se a gente está falando de cultura, a gente está se apropriando da cultura, mas quem conhece a cultura da região não está sendo utilizado para pensar o que é esse conhecimento cultural daquela região. Essas trocas, essas experiências, o que é um intercâmbio? É quando eu chego com o meu conhecimento, você chega com o seu, a gente se encontra. Se você chega só com o seu e não me escuta, não me ouve, nem me conhece, nem me viu, isso tem outro nome. É isso, assim. Então, assim, eu não acredito nisso, nesse modelo, e a gente tem que lutar fortemente para que ele não se reproduza. Agora é isso. A gente está atrasado no que diz respeito no G20, nem se fala no que diz respeito à COP, então a gente já está atrasado por essa matemática simples que eu já fiz aí, que é real, que é a matemática real. Paulo, muito bom esse papo nosso, como tem sido sempre aqui no Cultura e Mercado em Foco. Eu podia ficar conversando contigo aí a noite inteira, mas infelizmente a gente tem que parar uma hora, né? Quero te agradecer muito por ter vindo conversar com a gente aqui. Deixa aqui o espaço para você fazer suas considerações finais e dar dicas culturais e, enfim, trazer o que você quiser para os nossos ouvintes aí. Tá ótimo. Eu que agradeço, Marcel, assim, muito feliz, né, de estar aqui compartilhando com você. O Cultura do Mercado é um canal que eu acesso sempre, é um canal que estou sempre ouvindo, lendo, entendendo um pouco sobre essa dinâmica aí que vocês vêm mostrando aí, esse panorama, né, desse lugar tão importante, como a gente já falou aqui, para o Brasil e para o brasileiro, que é a cultura, que é a economia, que é o desenvolvimento territorial econômico por meio da economia criativa. Fico muito feliz, agradeço, né? Sou um militante deste lugar e, assim, tenho muito prazer de ser, né? Convido, né, a quem estiver nos ouvindo aí a acessar um pouco os canais da Quitanda, Quitanda Soluções Criativas, facinho de acessar. Quem tiver a oportunidade de ouvir aí, tiver até novembro, final de 30 de novembro, passo pela Casa G20. Quem não tiver, a partir de abril tem Casa COP, lá no Centro Cultural Laura Alvim, em Belém do Pará. Então, assim, a gente pode trocar essas experiências, mas é isso, assim, eu sou muito otimista com o momento em que a gente vive para a produção e para a cultura brasileira, não só do ponto de vista dessa imagem internacional que a gente está reconfigurando e atualizando. Esse é o nosso desafio hoje, atualizar com a imagem da cultura e da produção cultural brasileira para o mundo, que eu trago um pouco o que a Adriana fala,
é um Brasil que ele tem muitas camadas, muitas cores, muitas texturas, que todas elas são extremamente potentes. É isso que nos constrói, nos constitui, são as nossas diversidades criativas, as nossas texturas e as nossas camadas criativas. Mas não só isso, não é só uma ideia de reconfigurar para o mundo, de atualizar essa imagem para o mundo, é de atualizar essa imagem para a gente, na nossa rotina, no nosso cotidiano, para gerar esse sentimento de pertença, de cidadania brasileira, que é tão escasso, né, por todos os sofrimentos e as sofrências em que a gente vive, o que o povo brasileiro vive. Então, a gente é militante deste lugar e a cultura e a criatividade é esse motor. Feliz, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Isso aí, valeu. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Cultura e Mercado em Foco. Eu sou Marcel Vitorino e o nosso podcast tem produção, roteiro e edição da Mônica Herculano. Se você gostou, vamos fazer essa roda girar? Indique esse podcast para 5 amigos e peça para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente, ampliando conhecimentos e reflexões sobre o nosso setor. E não deixe de acessar culturaemercado.com.br para saber sobre as principais notícias do mercado e das políticas culturais no país. E culturaemercado.com.br/cursos para conhecer nossas formações para quem vive ou quer viver de cultura no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos em breve no nosso próximo episódio. Um beijo, um abraço e tchau!